O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu hoje a primeira entrevista desde a sua prisão no dia 7 de abril do ano passado. Ele falou ao jornal Folha de São Paulo e ao site do diário El País, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Em um trecho da entrevista divulgado pelo PT nas redes sociais, Lula afirmou ter obsessão em desmascarar o ministro da Justiça Sérgio Moro, e também o procurador da República Deltan Dallagnol. Aqui a frase do ex-presidente, abre aspas: "Tenho obsessão de desmascarar Moro, Dallagnol e sua turma. Ficarei preso 100 anos, não sei se vai dar tempo, mas não trocarei minha dignidade por liberdade." Fecha aspas. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, Lula não foi tão taxativo. Apesar das críticas, afirmou que, abre aspas, ou ele constrói um partido sólido ou não perdura. O ex-presidente disse ainda que, se sair da prisão, quer conversar com os militares para entender por que esse ódio ao PT, já que o seu governo teria recuperado o orçamento das Forças Armadas. São alguns dos trechos e agora o trio de comentaristas do 3 em 1 vai analisar e lembrar de outros trechos da entrevista que aconteceu agora há pouco. Eu começo com você, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, foi uma entrevista em que o Lula pôde subir ao palanque, do qual ele estava afastado por determinação judicial há mais de um ano, né? Então a gente vê que daquele intervalo em que a gente viu o Lula uma das últimas vezes no sindicato, em que ele realmente subiu ao palanque, fez toda aquela pantomima para se entregar. E agora, passado um pouco mais de um ano, foi exatamente no mês de abril, mas no início do mês que ele foi preso, ele não perdeu essa verve de quem está em campanha política permanente, mesmo já estando preso há tanto tempo, né? Ele segue tratando a sua condenação como uma condenação política, mesmo depois de sucessivas instâncias da justiça já terem se manifestado pela justeza da sentença, pela substância da sentença. Então, foram confirmadas aquelas imputações dadas pelo juiz Sérgio Moro em segunda instância, no TRF4, por unanimidade, e agora no STJ também por unanimidade, porque apesar de rever a dosimetria da pena, a quinta turma do STJ corroborou os dois crimes, as duas imputações, tanto a de corrupção quanto a de lavagem. Então, nesse aspecto, é o Lula em campanha, naquela campanha para animar a militância, manter esse estandarte do Lula livre, que tem drenado os esforços de um PT já muito combalido, mantido o partido preso juntamente com o Lula, e fazer com que o partido não ande adiante, não vá adiante. Hoje o PT é uma nulidade em termos de posicionamento político para qualquer assunto relevante no Brasil. Tem essa obsessão, o Lula falou em obsessão, existe uma obsessão do PT com esse assunto. Ele demonstrou que, de fato, tem uma obsessão pelo Moro e pelo Deltan Dallagnol. Só falou o nome dos dois quase o tempo inteiro da entrevista. O pouco que a gente viu na transmissão da live do deputado Paulo Pimenta, ele falou mais do Moro e no Deltan do que em si próprio. Então, ele mostra que dorme e acorda com essa obsessão. Quanto ao que ele pontifica sobre o governo, é meio patético, um pouco melancólico ver alguém que teve a chance histórica que o Lula teve de presidir o país e terminou dessa maneira grotesca, tendo comandado um esquema que drenou os recursos públicos para entidades políticas e para empresas, de uma maneira de pilhagem mesmo, querer pontificar qualquer coisa em política. Graças ao roubo que o PT perpetrou na Petrobras e em outras áreas do governo, a esquerda vai viver um ocaso muito grande no Brasil. Ele deveria fazer um mínimo meia-culpa em vez de querer distribuir razões, dicas ou qualquer tipo de lição aqui e ali. Então, ainda que ele tenha alguma razão nisso, aquilo que ele fala, eu me recuso a analisar o Lula como analista político. Eu acho que isso não é honesto intelectualmente com o nosso ouvinte, com o nosso internauta, porque o Lula não é um analista político, ele é alguém que está preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Quais são as suas impressões aí, Andreasa? Pois é, eu pretendo analisar essa entrevista do Lula sob essa perspectiva oferecida pela Vera. Eu acho que a notícia é ele ter dado a entrevista, não o conteúdo do que disse. Então, eu vou nessa linha. Tem 3 aspectos que eu gostaria de examinar. Primeiro, a questão legal, sobre a qual eu já falei lá atrás, em setembro do ano passado, quando
a entrevista foi pleiteada e proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Não há empecilho para que Lula, e um preso na condição em que ele se encontra, dê entrevista. Ou seja, a proibição foi arbitrária naquela ocasião, por mais que eu ache lamentável. Então eu entro no segundo aspecto que eu gostaria de avaliar, que é a questão de natureza editorial. Cada um sabe onde aperta o próprio calo. A Folha de São Paulo sabe onde aperta o seu calo, faz suas escolhas editoriais, paga como empresa privada pelas escolhas que faz. As consequências existem, idem para o jornal É o País. Eu, pessoalmente, acho a entrevista do Lula, do ponto de vista editorial, do ponto de vista da informação, desnecessária. Inclusive porque se transforma em palanque, conforme se deu. Naquela ocasião, em setembro, havia um agravante. A entrevista era pleiteada no auge da campanha eleitoral e, sem dúvida nenhuma, os veículos que o entrevistassem serviriam incontornavelmente como plataforma, como palanque para uma mensagem política com grande capacidade de influência no resultado da eleição, sendo o que fala um preso condenado em segunda instância. Me parecia, portanto, como hoje ainda parece, um erro editorial, insisto. Porém, a eleição passou. O Lula deixou de ser um agente político importante, como melancolicamente o que se ouviu hoje demonstra. E aí eu entro no terceiro aspecto da análise que eu quero fazer, que é o fato de que esse Lula esvaziado, ao qual o PT está subordinado, esse Lula melancólico, a sua entrevista, o fato dele falar publicamente, pode ser altamente favorável para a lógica bolsonarista. O Bolsonaro ganhou a eleição, o Lula, a rigor, do ponto de vista político-eleitoral, carta fora do baralho, já um senhor de idade, o seu partido está em frangalhos, mas esse tom beligerante que o Lula assumiu, o modo ofensivo, como partiu para cima, por exemplo, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, compõem elementos que favorecem o discurso do bolsonarismo, quer dizer, dão combustível para a guerra cultural, dão combustível para o conflito, dão combustível para a polarização de que, como Lula, o bolsonarismo se alimenta. Então, eu acho que é por aí. Vamos ver como essa entrevista será explorada eleitoralmente pelos adversários do Lula, porque pelos seus aliados terá efeito zero. Sigo com você então agora, Alexandre Borges. Olha, eu também me recuso a entrar no mérito do Lula como analista político, senão daqui a pouco nós estamos entrevistando o Roger Abdelmaci para perguntar de medicina. Quer dizer, eu não posso, da mesma maneira que eu não encaro mais o Roger Abdelmaci como médico, eu também não vou encarar o Lula como analista, cientista político ou mesmo político, né? Pelo amor de Deus, né? Agora, tem alguns pontos que eu acho interessantes. Um, por exemplo, é quando ele diz a troca de liberdade por dignidade, que eu acho que é um ato falho de muita gente que não entende o conceito de liberdade, como liberdade e dignidade andam juntas, né? Então é um ato falho interessante, porque quanto mais liberdade, provavelmente você vai ter mais acesso à prosperidade, a você ter a sua autonomia respeitada pela vida social e você vai poder chegar e atingir a dignidade da sua vida, né? Eu não vou tentar explicar isso pro pessoal do PSOL, que é aquela linha auxiliar tradicional do PT, que eles são o partido do socialismo e da liberdade, né? E eles não entendem que aquilo ali são dois conceitos que realmente não batem e não se encontram. Agora, ele também, quando ele fala que os militares têm ódio, o Lula agora é psicanalista também, é isso? Ele sabe o que passa na cabeça dos militares. Os militares não têm ódio ao PT, os militares têm ódio a quem é contra o país, eles são patriotas, eles defendem, no geral, óbvio, evidentemente, com exceções, né? Nós não estamos falando em bloco, mas, no geral, é uma categoria que, evidentemente, a função é defender o país, é ser patriota, lutar pelas cores nacionais, pelas fronteiras, pela ordem pública. Então, é óbvio que os militares não vão ter simpatia a bandido. Pelo amor de Deus, eu não quero viver num país onde militar é sócio de bandido. Então, eu quero mais é que militar não goste dele mesmo, né? Então, eu acho que o Lula, a gente até, no programa anterior, que até o Silvio brilhantemente estava conduzindo o Pra Cima Deles, que é o ótimo programa que nos antecede aqui na sexta-feira, o Silvio estava com o Lobão, né? Então, eu acho até que uma dica para nossa música, para fechar o programa, é Vida Bandida, né? Porque nós estamos falando e repercutindo o que fala esse criminoso que tem mais é que apodrecer na cadeia, ele quer ficar 100 anos lá, que fique.
Não é porque vamos lembrar, inclusive, para o público que teve essa redução pequena de pena recente, mas foi de um processo. Ele já tem a condenação do sítio de Atibaia e responde a pelo menos mais 6. Ele é réu em pelo menos mais 6 ações penais. Então ele vai ter muito tempo para ficar sem liberdade lá dentro. Eu espero que ele não tenha, acho que não é o caso ele ter de novo oportunidade de chamar jornalistas amigos para fazer esse converscote, esse piquenique e usar de palanque para fazer comício de dentro da cadeia. Eu não acho que nem ele, nem qualquer outro criminoso deveria ter acesso a uma plataforma tão privilegiada como essa. De qualquer jeito, vamos passar por isso, vamos tocar o barco. E eu concordo com o Andreasa quando ele diz que, só para fechar, que isso ajuda a polarização do país quando você coloca. Vamos imaginar que no governo atual você tem, em termos de arquétipo, você tem um São Jorge que foi eleito para combater esse dragão petista. Então, toda vez que o dragão aparece, o São Jorge ganha força junto, né? O dragão e o São Jorge, um precisa do outro, né? Então, quanto menos o Lula aparece, mais a gente pode discutir o dia a dia do país, a gente pode discutir reforma da Previdência, a gente pode discutir reforma tributária, modernização do Estado. Agora, quando a gente volta a lembrar do combate do bolsonarismo com o PT, todas as pautas relevantes de desenvolvimento do país ficam menos importantes do que a volta dessa narrativa do bem e do mal. Então, até para isso, a divulgação e o espaço que foi dado ao Lula é deletério para o país. Muito bem, vamos fazer mais uma rodada. A Vera Andreasa, vamos falar. Ladies first, diga lá, Vera Magalhães. Eu queria só fazer uma reflexão sobre isso, sobre o direito ou não à entrevista. Na época da campanha, eu cerrei fileiras com quem achava que não era conveniente, que não era equânime no processo eleitoral uma entrevista do Lula naquele momento. Então, achei que a vedação foi correta. Mas, passado isso, não há nada na lei brasileira que impeça alguém que está condenado ou mesmo preso de conceder entrevistas. Isso já aconteceu. Programas como Fantástico entrevistaram outros presos. Eu acho que se for haver uma proibição, deve-se rever a legislação a esse respeito. Quanto aos veículos, eu acho que há interesse jornalístico em entrevistar o Lula. Quanto a se as perguntas foram mais críticas ou menos críticas, isso é algo que a gente pode discordar. E tem estilos e outros de entrevista, tem linhas editoriais e outras, mas eu acho que existe um interesse jornalístico em ouvir alguém que está preso falar. Eu acho que ele deveria ser questionado sobre os crimes, sobre as imputações, deveria ser questionado sobre a falta de mensagens ao PT, teria uma série de perguntas muito mais pertinentes a se fazer ao Lula do que ele deixá-lo pontificar sobre a situação atual do país. Mas, de uma forma ou de outra, uma das razões pelas quais eu acho que tem interesse jornalístico é que a gente está discutindo aqui. Eu acho que quanto menos a gente discutir o Lula daqui para frente, quanto menos a gente reverberar as coisas que ele falar, eu acho melhor. Eu acho que ele é alguém que está superado, né? O momento dele está superado. O momento dele é o do cumprimento da pena. Então, eu acho que de agora em diante, acho que a gente deve falar sobre os desdobramentos do processo. Mas, uma vez que houve a entrevista e ela foi a primeira depois que ele está preso, eu acho que para os jornais, para os veículos, uma vez que o Toffoli liberou, era de interesse deles, pelo bem, sei lá, da liberdade de expressão, que eles ouvissem o Lula. O seu complemento, Carlos Andreasa. Como eu disse, e é a minha opinião desde sempre, nunca houve empecilho jurídico para a entrevista do Lula. E a questão era e é, portanto, essencialmente editorial. Então, para deixar bem claro, é legítimo que um veículo queira entrevistar o Lula e eu não entro no mérito jornalístico. Se há demanda pela entrevista e se há demanda do consumidor por aquela informação, é legítimo. Há consequências nas escolhas editoriais que se faz e as empresas são adultas e sabem disso. O ponto em que me interessa é esse, quer dizer, o mais importante, razão pela qual eu editorialmente, desde a minha condição de editor, não procuraria uma entrevista do Lula, é que a relevância é muito mais o fato, a existência da entrevista, sobretudo a primeira desde que ele foi preso, do que o conteúdo que
está ali contido, já que o sujeito tem as limitações óbvias, constrangedoras de um preso que faz análise política e ataca um governo legitimamente eleito e agentes em liberdade. Para mim é uma incoerência de conteúdo aí fundamental. Se toda semana houver entrevista do Lula, nós veremos que pararemos de falar a respeito, porque o conteúdo é irrelevante. O que importa é o fato de que se quebrou uma barreira, né? Teve uma proibição equivocada, censura prévia do Supremo Tribunal Federal. Então temos aí uma curiosidade pela entrevista, mais do que por aquilo que o Lula diz, porque na verdade é como se ele continuasse naquele palanque, naquele carro de som diante do Sindicato dos Metalúrgicos. É a mesma coisa, é a mesma fala, não há nenhuma novidade desde então. E por fim, o Alexandre fez referência ao São Jorge e ao Dragão, né? Uma imagem muito boa, São Jorge sendo quem, Alexandre? Quem era o São Jorge? Quem era o Dragão na história? São Jorge, o presidente eleito, o bolsonarismo, e o Dragão, o petista, o Lula. Então, pelo menos por um tempo. Porque oportunidade pelo menos por um tempo, porque quando o PSL foi pra China, aí virou o Dragão chinês mesmo. Então, de qualquer maneira, seja quem for o Dragão, seja quem for o São Jorge, eu gostaria de me solidarizar com o Dragão e com o São Jorge. Apenas isso. Você virou então, um Targaryen agora, se você fosse o Game of Thrones. Sem spoilers, só domingo. Segue você, Alexandre Borges. Olha, para deixar muito claro para o nosso público, a minha avaliação foi ética e moral e não legal judicial. Eu nunca vou querer que alguém seja proibido legalmente de falar, nunca, de forma alguma. Pelo contrário, eu acho até que as leis restritivas à liberdade de expressão em época de campanha eleitoral são ridículas, são absurdas, autoritárias. Eu acho que tem que liberar tudo. Quando qualquer um que já trabalhou em campanha política sabe a quantidade de coisas que são o cipual de leis, de regulações que impedem todo tipo de ou propaganda ou campanha, quer dizer, e a gente até viveu nessa última campanha específica, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, eles fizeram uma pré-campanha de anos, 2 anos, 3 anos antes, que era uma coisa que não é permitida pela legislação, mas eles fizeram de qualquer jeito. E como o Lula tem uma simpatia de muita gente, ele acabou podendo falar, o Bolsonaro acabou pegando essa carona mesmo, e os dois acabaram, quando entrou em época de campanha, já começaram liderando, e não foi à toa, porque eram os dois políticos que se apresentaram à população já muito tempo antes do início da campanha eleitoral como as duas opções viáveis. Então, o que eu tô querendo bater na tecla é o seguinte: eu não quero ninguém proibido de falar legalmente. Agora, eu quero que quando um veículo de comunicação dê uma plataforma para o Lula realizar um comício, que a opinião pública e e a audiência avalie se acha aquilo adequado ou não. Ou então se acha que foi uma entrevista, que tiveram informações extremamente relevantes para o público, para a história política do país, se houve realmente uma relevância em termos do que foi falado, das informações que foram tiradas, ou foi simplesmente um microfone aberto para ele fazer comício e palanque. Eu tenho a minha avaliação, que cada um tem a sua livremente, e julgue não apenas quem deu a entrevista, como quem deu a plataforma.